Oi meninas, hoje vamos para o nosso segundo tutorial de maquiagem para o blog Feminices. A maquiagem de hoje escolhida foi uma maquiagem para festa, em tons de azul. Então vamos lá. Primeiro vou prender a minha franja. Vou preparar a minha pele com o BB Cream da Dermage. Prontinho. Feito isso, vou passar a minha base. A escolhida dessa vez é a Time Wise da Mary Kay. Minha cor é a bege 6. Vou colocar no dorso da mão, de praxe. Aplico na parte mais alta do rosto. E aí espalho. Vou passar na boca também porque eu vou usar um batom nude. E minha boca ela é um pouco arroxeada, então o batom nem sempre fica tão nude na minha boca. Então vou anular a cor natural dela. Soltou o pincel, soltou o fio aqui. De novo, deixa ela lá. Minha base com os dedos na região dos olhos, para que eu não tenha que carregar no corretivo. Como eu coloquei na mão mais do que eu ia usar, tô dando uma limpada aqui. Espalhar mais uma vez com o pincel. Essa base, ela precisa ser muito espalhada. Ela é boa, mas ela não assenta na pele tão fácil quanto a Studio Fix. A Studio Fix, ela rapidinho, ela já dá aquela sentada na pele, assim. Essa demanda um pouquinho mais de tempo, você ficar espalhando a maquiagem, a base. Vou aplicar o pó. Como eu já disse, eu não abro mão do pó, porque minha pele é oleosa. Eu vou aplicar mesmo.
inclusive na boca, porque eu vou anular o tom da minha boca, como eu já havia dito. Prontinho, pele preparada. Nessa maquiagem eu não vou usar contorno, não vou fazer nada assim, não vou usar contorno, vou deixar os traços do meu rosto do jeito que são, mais redondinho mesmo, do jeitinho que são. Então agora vamos para a aplicação da sombra. Vou dar um zoom. Antes de começar a aplicar minha sombra, eu vou aplicar o meu primer da Contém Grama em toda a minha pálpebra. Espalho bem com os dedos. Como eu estou aplicando diretamente na pálpebra, é bom tomar cuidado e espalhar bem com os dedos. Às vezes facilita mais passar o dedo no primer, passar o dedo no primer, passar. Às vezes é mais prático. Agora eu vou para a minha sombra. Antes de aplicar a sombra, eu vou aplicar esse lápis azul, que é da Candice Berenice, em toda a minha pálpebra móvel. Ele é bem cremoso, é muito bom esse lápis, é fácil de espalhar, é excelente. Esqueci de lhes dizer por que eu não apliquei o corretivo antes de começar a aplicar a sombra. É porque como eu vou usar uma sombra que ela é muito pigmentada e também bem fininha, ela cai e acaba manchando. Então por isso que eu não apliquei o corretivo ainda. Eu vou aplicar depois que eu já tiver feito a sombra, depois que eu tiver finalizado os meus olhos, aí sim eu vou aplicar a sombra. Agora eu vou espalhar esse lápis com um pincel achatadinho e firme, esse aqui. Não se preocupa muito com o acabamento desse lápis, não, porque ele vai ser a base só da minha sombra, né? Ele não é a sombra propriamente dita. Então ele é só a base. Então não se preocupe com o acabamento. Só espalhe. Esse lápis bem espalhado. Por toda a pálpebra móvel. Inclusive, você vai trazer um pouquinho aqui em cima do osso, porque normalmente a gente coloca aqui, né, pálpebra móvel, abaixo aqui. Você vai trazer só um pouquinho mais acima, não muito, só um pouquinho. Feito isso, vou aplicar a minha sombra. A sombra escolhida é da Sephora, da paleta da Sephora. Esse tom aqui de azul. Ele é meio glitterizado, então ele tem brilho. Vocês vão ver quando eu aplicá-lo. Para aplicar, eu escolhi este pincel aqui, que é da Boticário. Vou aplicar em toda a minha pálpebra móvel.
Esse azul é lindo, muito lindo mesmo. E o caminhão resolveu ficar parado, ligado, do ladinho da minha janela. Muito bom isso, né? Isso porque eu tô gravando o vídeo no domingo. Ou seja, o que esse caminhão está fazendo aqui? E parece que ele vai insistir em ficar. Muito bom. Très bien. E eis que ele continua aí. Prontinho. Só mais um retoque aqui. A pessoa está desconcertada com esse caminhão parado bem próximo da minha janela. Bom, feito isso, agora eu vou pegar da mesma paleta da Sephora esse tom aqui. Deixa eu ver se vocês estão conseguindo vê-lo. Isso, esse tom aqui é um tom azul arroxeado, se é que pode dizer isso. Ele tá na paleta de violetas, na verdade. Ele não tá na linha das cores azul. Então ele tá entre o azul e o violeta. Ah, esqueci de mostrar. Vou pegar esse pincel aqui, olha. Ele é pequeno. Não sei se ele é pra sombra mesmo. O formato dele é diferente. Mas enfim, eu vou aplicar rente à raiz do meu cílio superior. Vou puxar aqui vou trazer, marcando meu côncavo. Vou até abrir os olhos para poder aprofundar aqui, ó, no ossinho mesmo, aqui. Pronto. Feito isso, vou fazer a mesma coisa. Vou fazer a mesma coisa no outro olho. Então, eu vou aplicar a minha sombra na raiz dos meus cílios. Trazê-la pra cá. A linha que eu marco para trazê-la no canto é o final do meu olho ao final da minha sobrancelha. É essa a minha referência. Até o meu ossinho que marca o meu côncavo. Aí eu trago para dentro
a minha sombra. Inclusive eu faço isso de olho aberto para eu ter mesmo a referência de onde está o meu côncavo. Aqui. E aí eu marco, aprofundando mesmo esse côncavo. Observe que quando eu apliquei o lápis, eu passei, e até agora eu tô aplicando a sombra abaixo do lápis. Não se preocupe, porque a ideia é essa mesma. Eu vou depois esfumar e aí vai ficar legal, vai ficar com a finalização bacana. Feito isso, guardei o pincel, mas eu vou com o mesmo pincel e a mesma sombra que eu usei na raiz do meu cílio superior, trazer para o meu cílio inferior. Observem que tá bem sujinho aqui, tá vendo? Por isso que eu não usei o corretivo antes, porque vai precisar limpar, porque senão não vai ficar legal. Feito isso, agora eu vou pegar o meu pincel de esfumar, esse aqui, vou pegar a minha sombra The Search da Duda, essa aqui. E vou esfumar o meu côncavo. Então, eu vou vir aqui, onde eu finalizei minha sombra, e esfumar. Tomando sempre como referência, para finalizar, o final da minha sobrancelha. Tá vendo? Ficou marcado? Ficou, mas não se preocupe, por quê? Porque eu vou esfumar, por enquanto eu só apliquei. Agora eu vou trazê-la. Agora sim, eu vou esfumar o meu tom de azul. A mesma coisa, peguei a minha sombra de Search da Duda. Trouxe aqui e vou esfumar. O segredo da sombra é que você vai passar mais tempo esfumando essa sombra do que aplicando ela propriamente dito. Porque para ficar com acabamento bacana, você vai ter que esfumá-la muito. Então você vai vir esfumando e esfuma e continua esfumando. Pronto. Feito isso, eu vou pegar um pincel chanfrado e macio, esse aqui, e vou iluminar o canto dos meus olhos. Aí a cor escolhida da mesma paleta é essa aqui. Isso, esse tom de azul. Vou vir aqui e aplicar. E aplico aqui. É um azul meio azul piscina. Esse azul que eu escolhi para iluminar o cantinho dos meus olhos.
pouquinho mais aqui acima, para o acabamento ficar mais natural. Isso. Feito isso, eu vou agora com o meu delineador em gel. Cadê ele? Aqui está. Da Vult. Marcar, delinear a raiz dos meus cílios com um pincel chanfrado e firme para ficar bacana. Vamos ao delineado. Fazer outro olho, que sempre é mais difícil. Então tentar fazer o mais próximo do outro olho, porque a coisa complica. Aqui ficou mais grossinho, só que eu gostei. Então eu vou engrossar o outro. A vantagem do delineado em gel é que quando você erra, você pode consertar, porque ele demora um pouquinho para secar. Então aqui, olha, não ficou muito retinho. Eu venho com o cotonete e arrumo. O bom é que eu cometi o mesmo erro nos dois olhos. Prontinho. Feito isso, eu vou pegar o meu lápis super preto da Contém Grama e vou delinear os meus cílios inferiores e também vou passar na linha d'água. Então, vamos lá. Primeiro eu passo na linha d'água. E aí eu passo na raiz dos cílios inferiores. Tá bem sujinho, né? Tá bem sujinho. Linha d'água. E aí, novamente, eu aplico a sombra que eu já tinha passado antes de aplicar o lápis. Eu vou reforçá-la. Só que dessa vez, eu vou reforçá-la com um pincel chanfrado.
aproveito e faço o acabamento. Aproveito aqui, trago, finalizando e faço o acabamento. Mesma coisa no outro olho. Trago, finalizando e faço o acabamento. Como eu já disse, o segredo é sempre esfumar. Então eu vou pegar um pincel limpo de esfumar, não tem nada nele, nada, nenhum produto, e vou esfumar. Feito isso, eu vou pegar o meu lápis de iluminada que eu tenho grama e vou iluminar rente a minha sobrancelha. Agora, vou arrumar a minha sobrancelha com o lápis da Avon, que vem esse pentinho na ponta. Vou penteá-la. Depois, preencher as falhinhas que existem. Pentio novamente. Pronto. Feito isso, eu vou aplicar o rímel. Eu vou usar 2 rímels. Eu vou usar o Colossal, o velho bom Colossal, e o Faces da Natura, que eu estou procurando. A pessoa separa tudo, depois perde tudo. É o Faces da Natura. Vou começar com ele. Tirar o excesso que ficou aqui na pontinha. Observe a pontinha dele, como que é. Aplicando, ele eu aplico como se estivesse penteando mesmo a sobrancelha. E agora eu vou com o Colossal. Esse aí eu já aplico fazendo zigue-zague, porque ele é para dar volume. Então ele precisa depositar mais produtor nos cílios. Diferente do outro, que a ideia é alongar os cílios. Então por isso eu aplico penteando e não fazendo zigue-zague como eu vou fazer com o Colossal. Como eu estou fazendo com o Colossal. Pronto. Mais uma vez, eu dei uma sujadinha aqui, ó, de rímel. Então, eu vou limpar com cotonete. Agora, no cílio inferior também, eu vou aplicar, porque como a sombra é bem escura, ele meio que some
né? Então vou aplicar só um pouquinho, só para eles reaparecerem. Não é para ficar parecida a Emília, não. Isso. Pronto, finalizei o meu olho. Então agora eu vou fazer a correção. Vou usar o meu corretivo de sempre, da MAC. E eis que caiu mais alguma coisa no chão. Achei-o! Está aqui. Nesse caso, eu não vou espalhar com os dedos. Eu vou espalhar com um pincel para corretivo. E ele é menor ainda. Ele é médio. Para eu ter precisão na aplicação do meu corretivo. E aí eu já aproveito e puxo ele aqui, ó, para fazer esse acabamento na minha sombra. Mesma coisa do outro lado. Aproveito e dou uma puxada aqui para fazer o acabamento. Olhando aqui, eu achei que a sombra tá um pouquinho manchada aqui. Então eu vou, de novo, com o pincel sem nada, esfumar, trazendo para dentro essa sombra. Prontinho. Aplicada a sombra, vamos ao blush. Vou diminuir o meu zoom. O blush vai ser o mesmo do último tutorial. O pêssego da Vult. Vou aplicá-lo com este pincel aqui. Que dessa vez eu não vou mudar nada no meu rosto, não vou dar aquela emagrecida que eu dei no último tutorial. Então, vou espalhar bem o meu blush, vou trazer um pouquinho aqui. É o que sobrou do pincel que eu vi e trago aqui. Eu já apliquei aqui, aí eu puxo aqui. Apliquei o meu blush. Vou usar um iluminador. Dessa vez o iluminador será da Duda Molinos. Eu adoro esse iluminador. É lindo. Vou usar o mesmo pincel que eu usei no blush. Vou tirar qualquer excesso de blush que tiver nas cerdas. E vou aplicar. Feito isso, vamos ao batom. Eu escolhi um nude, puxado pro marrom, esse aqui.